Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes Românticos. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme O Amor Move Ondas. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Anya, uma jovem que está dentro de um carro com toda a sua família, a caminho de um resort que fica perto da praia. Em seguida, uma van cheia de jovens barulhentos passa por eles, e nesse mesmo momento, Anya acaba trocando olhares com um rapaz muito bonito chamado Michael. Quando a família de Anya chega no resort, eles acabam sendo recebidos por Miron, um antigo funcionário do local que está muito empolgado em vê-los novamente. Em seguida, o irmão mais novo de Anya começa a chorar, e assim que um homem usando uma fantasia de urso se aproxima para animá-lo, a criança rapidamente se acalma. No entanto, quando Anya escuta a gerente do local dizendo para Miron que está na hora de demitir o funcionário que usa fantasia, a jovem se intromete na conversa para avisar que ele ajudou seu irmão a parar de chorar, ressaltando que isso não é nada fácil. Algum tempo depois, vemos Anya sentada na praia, e nesse mesmo momento, o funcionário com a fantasia de urso se aproxima dela para agradecer por ela ter lhe ajudado a não perder o seu emprego. Ele também revela que se chama Yannick, e depois de conversar brevemente com a jovem, ele vai embora dizendo que precisa voltar ao trabalho. Durante a noite vemos Anya e a sua família chegando em um restaurante para jantar com Marcos, um amigo de longa data do pai dela. Durante o jantar, o pai de Anya comenta que a filha foi recentemente aprovada para uma das melhores universidades de medicina em Londres. Mas enquanto todos parabenizam a jovem, percebemos que ela não parece nada empolgada. Em seguida, a jovem é questionada se irá assumir a clínica do pai, e assim que ela responde que ainda não tem certeza, percebemos que André fica muito confuso com a resposta da filha. Nesse mesmo momento, Michael se aproxima da mesa para servir champanhe, e quando Anya percebe que ele é o jovem que ela viu dentro da van, ela não consegue parar de encará-lo. No entanto, quando Anya volta a prestar atenção no que o seu pai está falando, ela fica muito chateada, já que ele comenta que ela pretende se tornar uma cirurgiã, mesmo sabendo que ela tem o sonho de ser uma pediatra. Em seguida, os dois começam uma pequena discussão, que logo acaba sendo interrompida quando Michael derrama uma bebida na jovem. Enquanto todos na mesa começam a brigar com o garçom, Anya rapidamente vai embora, mas logo Michael vai atrás dela para pedir desculpas por tudo o que aconteceu. No entanto, ela deixa claro que não está chateada, já que ele lhe deu a chance de fugir de uma conversa constrangedora que ela teria com o pai. Ele então comenta que escutou tudo o que ela disse, e ao parabenizar a jovem dizendo que ela foi corajosa em expor a sua vontade, Anya fica muito encantada em ouvir isso. Enquanto eles conversam, um clima acaba rolando, e apesar de encarar o jovem por bastante tempo, Anya apenas vai embora depois de se despedir. Algum tempo depois, vemos André repreendendo a filha por ter feito parecer que ele é um pai controlador. Mas quando ele a lembra que eles já haviam combinado de que ela iria trabalhar na sua clínica quando se formasse, Anya simplesmente responde que mudou de ideia. No dia seguinte, vemos André sugerindo que a filha vá para a aula de yoga com a sua madrasta, e apesar de Patrícia não estar muito interessada, ela acaba aceitando acompanhar a jovem. Quando elas chegam no local em que irá acontecer a aula de yoga, Anya acaba percebendo que Michael está ensinando kitesurf para alguns hóspedes. E assim que ele pergunta se elas querem se juntar a eles, Patrícia se recusa dizendo que elas estão indo para a aula de yoga. Nesse mesmo momento, uma mulher avisa que a aula de yoga foi cancelada, e quando o professor insiste novamente que elas se juntem a eles, as duas acabam aceitando. Em seguida, vemos Michael ajudando Anya a escolher alguns equipamentos, e depois de flertarem um com o outro, ele a leva para uma área deserta da praia, onde os dois se divertem enquanto a jovem aprende a surfar. Algum tempo depois, vemos Anya na área da piscina conversando com o filho do amigo do seu pai, e assim que descobrimos que os dois possuem um passado mal resolvido, a jovem começa a ficar incomodada com o barulho das outras pessoas, e sem dizer nada, ela simplesmente resolve pular na piscina. No entanto, ela acaba sendo repreendida pelo pai, já que André percebe que a filha passou bastante tempo sem respirar no fundo da piscina. Em seguida, Anya vai até a recepção para conversar com Miron como sempre costuma fazer, e enquanto ele começa a contar histórias de quando ela era criança, percebemos que a jovem fica muito animada. Entretanto, quando ele começa a falar sobre a mãe dela, Anya rapidamente começa a ficar triste, já que ela ainda não superou o falecimento dela. Ao perceber que a jovem ficou triste, Miron resolve levá-la para a sala de piano, onde não demora muito para que ela volte a ficar animada. Algum tempo depois, vemos Cuba convidando Anya para assistir uma apresentação durante a noite.
e assim que ela se recusa dizendo que irá ficar cuidando do irmão. Ele até tenta insistir, mas novamente ela se recusa. No entanto, quando Cuba encontra a família de Anya durante a apresentação, ele acaba descobrindo que a jovem mentiu, já que a criança ficou sob os cuidados de uma babá. Enquanto isso, Anya vai para uma festa que está sendo promovida por Michael, onde ela conhece todos os amigos dele, e se diverte muito enquanto dança com o jovem. Algum tempo depois, vemos Michael dançando com uma jovem chamada Sasha, e assim que ela aconselha o amigo a ter cuidado para não se apaixonar novamente por uma turista. Ele garante que está tudo bem, e faz questão de ressaltar que Anya é diferente das outras garotas com quem ele ficou. No dia seguinte, vemos Michael acompanhando Anya até o resort, mas assim que a jovem entra no seu quarto, o pai dela começa a repreendê-la por ter passado a noite toda fora. Mesmo entendendo a preocupação do seu pai, Anya faz questão de deixar claro que não é mais uma criança. Mas quando ele desabafa dizendo que tem medo de que as coisas voltem a ser como antes, a jovem fica emocionada e garante que está tudo bem com ela. Algum tempo depois, vemos Cuba conversando com o pai de Anya, e quando a jovem pergunta se a filha dele irá demorar para aparecer, André responde que ela ainda está dormindo, e vai embora pedindo que o garoto dê um tempo para ela. Assim que Anya acorda, ela ansiosamente vai para a praia para procurar por Michael, mas nesse mesmo momento ela acaba ficando muito decepcionada, já que ela encontra o jovem sendo bastante carinhoso com Sasha. No dia seguinte, vemos Michael trabalhando como garçom enquanto Anya está tomando café da manhã, e assim que ele tenta se aproximar da jovem para cumprimentá-la, ela simplesmente o ignora e rapidamente vai embora. Algum tempo depois, ele resolve ir até o quarto de Anya para perguntar o que está acontecendo, mas mais uma vez a jovem age com frieza, e encerra a conversa deixando Michael bastante confuso. Em seguida, o jovem até tenta se distrair jogando com os amigos, mas ele não consegue parar de pensar na forma como Anya lhe tratou, e ao perceber que tem algo de errado com o amigo, Sasha rapidamente o consola. Alguns dias depois, André fica cansado de ver a filha isolada no quarto do resort, e assim que ele implora para que ela saia para jantar com a família, a jovem acaba aceitando. Em seguida, vemos todos juntos no restaurante, mas quando Anya percebe que Michael está se aproximando, ela começa a flertar com Cuba, que imediatamente fica muito animado. No entanto, ele acaba se empolgando demais, e depois de anunciar que desistiu de ir para a Polônia com os pais por causa dela, ele avisa que irá fazer faculdade em Londres, ressaltando que eles até podem morar juntos. Ao ouvir isso, Anya começa a gargalhar de forma histérica, e enquanto todos ficam em choque, ela simplesmente se levanta e vai para a sala de piano, onde começa a chorar copiosamente. Quando Miron aparece no local, ele percebe que a jovem está triste, e enquanto tenta consolá-la dizendo que entende que as coisas podem estar difíceis, ele acaba revelando que tem uma enteada com a mesma idade dela. Bastante surpresa, Anya comenta que não fazia ideia de que ele tinha se casado de novo, e acaba ficando muito emocionada quando ele revela que conseguiu se apaixonar novamente. Em seguida, ele comenta que viu Michael saindo do restaurante muito triste, e ao perguntar se Anya está gostando dele, a jovem prefere ficar em silêncio. Ele então comenta que Michael é um bom rapaz, e faz questão de revelar que o jovem ajudou muito a sua enteada a se enturmar quando ela chegou no resort, ressaltando que hoje eles são melhores amigos. Bastante curiosa, Anya resolve perguntar qual o nome da enteada dele, e assim que ele responde que ela se chama Sasha, a jovem percebe que entendeu tudo errado, e rapidamente vai embora. Em seguida, ela começa a procurar Michael pelo local, e ao encontrá-lo em uma festa na praia, ela pede desculpas por ter tratado ele mal, e rapidamente o jovem aceita. Ele então comenta que ela deveria parar de ter medo de confiar nas pessoas, e ao ressaltar que ela é engraçada, carinhosa e inteligente, Anya fica muito emocionada. Algum tempo depois, vemos os dois andando pela praia juntos, mas nesse mesmo momento, eles não conseguem resistir à atração que sentem um pelo outro, e começam a se beijar apaixonadamente. Enquanto isso, descobrimos que André está muito preocupado com a filha, apesar de ela ter avisado que estava com alguns amigos. No entanto, Patrícia fica irritada com a preocupação extrema do marido, e assim que ela comenta que ele nem perceberia se ela e o filho sumissem, André fica furioso e responde que ela não precisa agir como uma criança. Enquanto isso, Anya desabafa com Michael dizendo que possui muita dificuldade para confiar nas pessoas desde que sua mãe faleceu, revelando que durante o luto, precisou de ajuda médica para se curar da depressão.
Ao ouvir isso, Michael pede que ela fale um pouco sobre a mãe, e bastante emocionada, a jovem comenta que ela era muito alegre, e ao revelar que ela foi cantora, ele a abraça para confortá-la. Em seguida, os dois se reúnem com os amigos de Michael para se divertirem, e antes de irem embora, Sasha se aproxima de Anya para pedir que ela não machuque o seu amigo. Ela também revela que no ano anterior, Michael se apaixonou tanto por uma turista que até resolveu visitá-la em seu país, ressaltando que a garota simplesmente fingiu que não o conhecia, deixando o jovem de coração partido por várias semanas. Ao ouvir isso, Anya comenta que não pode prever o futuro, mas faz questão de deixar claro que não tem intenção alguma de brincar com os sentimentos de Michael. Quando Anya retorna para o resort, André mais uma vez repreende a filha por ter lhe deixado preocupado, mas bastante irritada. A jovem começa a dizer que sempre fez de tudo para ser uma boa filha, ressaltando que está há semanas tentando convencer o pai de que já está curada da depressão. Anya continua dizendo que a terapia fez muito bem para ela, e que agora, está na hora do pai também procurar ajuda para lidar com o luto, pois é óbvio que ele ainda não superou a morte da mãe dela. Em seguida, Anya encerra a conversa dizendo que está apaixonada, e bastante emocionado, André abraça a filha enquanto ela começa a chorar. Na manhã seguinte, Anya resolve pedir desculpas a Cuba por ter dado gargalhadas da proposta dele, e depois de agradecer pela oferta, ela comenta que não pode aceitar. No entanto, quando a mãe de Cuba se intromete na conversa tentando fazer com que ela aceite morar com seu filho, o jovem perde a paciência, e vai embora dizendo que ela precisa parar de controlar a sua vida. Algum tempo depois, André encontra a sua esposa fazendo as malas, e ao perguntar o que está acontecendo, Patrícia responde que está indo embora porque Anya sempre a tratou como se ela não fosse boa o suficiente para ser da família. Enquanto ele tenta acalmar a esposa, Anya acaba escutando toda a discussão, e por isso ela entra no quarto dizendo que a madrasta está certa. Em seguida, as duas começam a se abraçar, e enquanto Patrícia fica muito emocionada, a jovem pede desculpas por tudo. Quando elas se acalmam, todos se sentam para conversar e nesse mesmo momento, percebemos que Patrícia está muito aliviada por finalmente ter desabafado. Alguns dias depois, vemos Anya assistindo a uma competição de kitesurf, mas enquanto ela se diverte torcendo por Michael, o jovem perde o controle na última manobra, e por isso ele acaba se chocando numa parede. Em seguida, percebemos que ele cai desacordado na água, e depois que Anya corre desesperada para ajudá-lo, vemos ela acompanhando o jovem até o hospital. No dia seguinte, vemos Michael com o pai de Anya a caminho do resort, e depois de conversarem um pouco sem jeito, eles chegam no local, onde o jovem fica muito emocionado ao encontrar todos os seus amigos lhe esperando. Durante a noite, todos se reúnem para uma grande festa de boas-vindas, onde vemos Cuba e Sasha flertando um com o outro. O filme termina com Anya se divertindo com o namorado, e em seguida, eles se beijam apaixonadamente. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!